Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e mais uma vez estamos juntos, reunidos nesse momento maravilhoso, esse momento sagrado, esse momento quântico. Esse encontro que é promovido semanalmente pela Rádio e TV Pax, onde nós tentamos entender os acontecimentos metafísicos, espirituais, emocionais e cotidianos dentro da ótica da física quântica e da mecânica quântica, que são as ciências e as experiências que explicam a espiritualidade, explicam a criação, explicam a manifestação. Então esse é um programa para você, querido irmão, que está nos acessando hoje pela primeira vez. Esse é um programa que tenta, através dos conhecimentos da física quântica, ensinar as pessoas como criarem a sua própria realidade, ou seja, tentar explicar através de uma visão científica tudo aquilo que o bem-amado Mestre Saint Germain já vem nos instruindo, vem nos intuindo e vem nos comunicando que essa é a postura que temos que tomar na nova era de co-criadores conscientes, ou seja, temos que nos apoderar, ou melhor, retomar o poder que nós tínhamos uma vez sobre nossas vidas, para que juntos possamos criar uma realidade sadia, saudável, sustentável. Então, recapitulando, no último programa nós estudamos alguns conceitos que impedem as pessoas de vivenciar, de sentir a física quântica e a mecânica quântica, que são os sistemas de crenças, os mapas, ou seja, todas as programações que impedem o indivíduo, impede você, meu querido telespectador, de entender a realidade última, de entender como funciona o universo e qual a sua relação com ele. Então, meu querido irmão que está nos assistindo hoje e não assistiu o programa passado, fica aí o convite para acessar o nosso Momento Quântico, episódio 21, se não me falha a memória, e entender como o sistema de crenças é importante, como o sistema de crenças determina a forma com que você cria a sua realidade. E, infelizmente, ao longo de nossas vidas, nós somos programados subliminarmente para nos afastarmos, vamos dizer assim, da realidade última, que, entre outras coisas, condiz em que estamos todos conectados por um campo, uma onda que une todos nós. É essa onda que nós nos comunicamos. É através dessa onda que nós enviamos, através do nosso campo eletromagnético. Recapitulando, o universo ele é um campo eletromagnético. Elétrico, pois expande, e magnético, pois contrai, atrai. Então, tudo que você manda, você recebe. Isso, muitas culturas orientais nos ensinam isso está escrito em muitos manuscritos, mas fica difícil para o homem ocidental entender realmente como eu mando algo para o universo, o que o universo retorna é muito claro, é muito fácil. Agora, como eu mando algo para o universo, né? Tem até um jargão religioso que diz assim, só vem a nós, né, o vosso reino nada. Então, nós hoje operamos mais ou menos nessa matriz. Nos concentramos no que o universo nos traz, na forma com que ele nos traz, mas não prestamos atenção num passo anterior, que é o que nós estamos
enviando para Ele e como nós podemos, de forma consciente, interagir com esse campo. O campo que liga tudo, o campo que une tudo e todos, e é esse campo que vai manifestar as coisas na sua vida. Então, como é que se comunica com esse campo, então, que todos nós, estudantes da física quântica, comentamos e falamos? Através de um corpo específico do seu sistema holístico, que compõe, num primeiro momento, 7 corpos, mas dependendo da dimensão que você quiser estudar, sabemos que são muito mais. Mas essa comunicação ela é feita através do seu corpo emocional, através das suas emoções. Então, o universo ele vai reagir de acordo com o estímulo emocional que é enviado para ele. Muito pertinente nós tocarmos nesse assunto no dia de hoje, um dia de configurações astrológicas bem atípicas e significativas. Então hoje realmente está uma coisa diferente circulando no ar, nós estamos mais propensos a olhar para dentro, nos relacionarmos poucos, sentir até um pouco solitários. Então, lembrando que tudo que nós sentimos, estamos enviando isso para a onda, para o campo que rege tudo e todos, para Deus, e Ele vai retornar isso num processo de feedback contínuo e vai ser manifestado na sua vida. Então, como é que nós alteramos o nosso sentimento? Existem várias formas e a mais comum, a mais difundida para nós aqui no Ocidente é a oração. Infelizmente, a oração nos foi ensinada de forma incompleta. Hoje nós não sabemos orar com ação. A nossa postura é completamente passiva hoje. A oração, ela funciona como se fosse um balcão de troca. Você vai lá com um ticket, coloca o seu ticket. Completamente passiva essa operação. E trazendo isso para o entendimento quântico, de que estamos todos conectados a uma grande consciência, interagindo com ela constantemente. Quem tem uma interpretação científica da manifestação já consegue chegar a uma conclusão, que se a cocriação depende desse feedback de envio e retorno, como é que você quer um retorno se você não está enviando nada? Se você não está polarizando positivamente o seu sentimento? Então, no programa de hoje, nós vamos nos utilizar de uma entrevista com um grande estudioso do processo de oração, chamado Gregg Braden. Ele fez um filme fantástico, chama A Ciência da Oração, e hoje nós vamos estudar uma parte, um trecho desse filme, onde ele se concentra nos tipos de orações e como elas funcionam internamente e externamente. Então, meus queridos, vamos entender um pouco mais do que acontece ou o que deveria acontecer quando nós estamos elevando nossos pensamentos aos planos superiores. E em instantes voltamos para comentar esse vídeo maravilhoso no nosso programa Momento Quântico. Thought is what gives focus or direction to the emotions. In other words, we have a thought about something. We have a thought about a cloudy day outside. And into that thought, we fuel the power of the emotion, either our love of that rainy day or our fear of what that rainy day may bring to us. And by doing so, when we marry the power of emotion with the direction of the thought, by virtue of that, we create
a feeling. So feeling, by definition, is the union of emotion and the thought. And the one energy center, interestingly enough, that is not accounted for in all the other systems, that remains unused in these ancient systems, is the heart center, and this is the one that is dedicated to the power of feeling. We feel in our hearts. So the feeling that we have in our hearts is the language that speaks to the field that Western science is now beginning to understand through their experiments. It's the power of human feeling that is the language that opens the door to the possibilities of what we create in our world. That opens the door to the possibilities of what we create in our world. Well, scientists today, as they think about this field, it is so new, the idea is so new, that they've yet to agree even on a single term. Some scientists call this the quantum hologram. Some call it nature's mind. Dr. Ed Mitchell, former Apollo astronaut, calls this nature's mind. Scientists like Stephen Hawking call it the mind of God. As varied as the names appear to be, they're all speaking about essentially the same field, and they describe this field as a web or a net that underlies the fabric that links everything together. And it is this fabric, this web, this net, is what we speak to with the feelings in our bodies, with the feelings in our hearts. Ancient traditions not only recognized this relationship, they invite us one step further, and they left precise instructions in terms of how we apply this in our lives. In the late 1980s, I was an engineer working in the defense and aerospace corporations. I began exploring these concepts as an engineer, looking in the world around me to understand the history of those who have come before us. And it is that thinking that led me into the journeys of some of the most amazing places in the world, from the temples in Egypt, the Andes Mountains in Bolivia and Peru, into India and Nepal, the highlands of central China and Tibet, all through the American desert Southwest, searching for information and clues that would help us to understand how we relate to the world and how we can use this power of feeling, this power that speaks the language, the world around us. So as an engineer, when I began studying the principles of those who have come before us, the information that they left so that we could understand our relationship to the world around us and this ancient technology that today we call prayer, my thinking was that this kind of information would be best preserved in places that have been least disturbed by Western civilization. And this thinking led me into a journey, first time in 1998, into the highlands of central China, into Tibet, where we had the opportunity to explore 12 monasteries and 2 nunneries, speaking through the translators to those who actually live these principles in their lives. And this is the value of going to a place like Tibet, a living culture. We can go into temples in Egypt or temples, the Mayan temples in the Yucatan, and as fascinating as they are and as much information as they hold, the cultures that left that kind of information no longer exist. So at very best, we are speculating in terms of what they're saying to us. When we go into a monastery in Tibet, we can actually speak with the people who are there. We can ask them, when we see your prayers on the outside, what are you doing on the inside? What happens? What happens to your body? What are you thinking? What are you feeling? What are you emoting? Well, it was in Tibet where I had the opportunity to meet with an abbot of one of the monasteries, and I asked him through the translator. Same thing we'd ask all of the monks and all of the nuns, and it was his answer that was so clear to me. And I asked him, when we see your prayers for 12 and 14 and 16 hours a day, when we see the mudras and the mantras and the bells and the bowls and the gongs and the chimes and the chants that you're doing in your prayers for so long on the outside, I said, what are you doing on the inside? What happens on the inside? And the abbot looked at me, and I like to think he was laughing with me. He may have been laughing at me, because he said through the translator again, he said, you've never seen our prayers, because a prayer cannot be seen. He said, what you have seen are the things that we do to create the feeling in our bodies. And the feeling is the prayer. Then he turned the question on me, and he said, how do you do it in your culture? How do you do this in your culture? And I began to think about the way we think about prayer in our culture today, when we lost the texts that describe how the power of emotion and feeling are actually the language that connect us with the universe and the creation around us.
we began to believe that words are simply the prayers. If we say the right words, the right number of times, the right day of the year, the right time of day, that we've said the prayer. And as well-intentioned as those prayers may be, what we know is that there's a modality of prayer that carries us far beyond where simply offering the words will carry us. Western prayer researchers today identify 4 modalities of prayer. They say when we pray in the West, we use one or some combination of these 4 modes of prayer. The first is an informal prayer that's called a colloquial prayer. I had a friend of mine that lived in the Bay Area in San Francisco that would say this informal prayer coming home from work every Friday on the interstate. Dear God, if you let me get to the Conoco station before my tank runs out of gas, I'll never let my tank get this low again. And that is an informal prayer to God. The second mode of prayer is what is called a petitionary prayer, where we petition the powers to be. We petition the angels, or we petition God. Amen. Dear God, I claim the right to heal and be healed now in all past, present, future manifestations. That would be a petitionary kind of prayer. The third mode of prayer is a ritualistic prayer. Now I lay me down to sleep. God is great. God is good. And the fourth mode of prayer is a prayer that has no words. It's simply a meditative prayer where we become aware of a presence around us and in the silence. And there's some dispute as to whether or not this is even a mode of prayer or not. But this is the way Western prayer researchers typically think of prayer in our world today. And as good as those modes are, and as well as they describe the way we pray, there's always been another mode, a fifth mode, that is not described in these modalities. And this is precisely what the abbot in Tibet was describing to us. He was describing a mode of prayer that's based in feeling. And he said we must feel the feeling as if the prayer has already been answered. And in that feeling, we are speaking to the forces of creation, allowing the world to respond to us, allowing this field, the quantum hologram, the mind of God, to respond to us with what it is that we are feeling within our hearts. So, rather than praying and feeling powerless in a given situation, dear God, please let there be peace in the world, this mode of prayer invites us to feel as if we are participating in that peace, just as John Wheeler suggested, that we are part of all that we see. And as we feel the peace in our world or the healing in the bodies of our loved ones, we're actually empowering the field to mirror that back to us in a way that will bring those changes about in our lives and in our world. Well, this is precisely what the abbot was saying to us in the monastery in Tibet. In the early 1990s, I had the opportunity to see this mode of prayer, this feeling-based prayer, enacted in a real-time situation. And I'd like to share the story because it perhaps best describes what otherwise is a nebulous concept regarding precisely how feeling-based prayer works in our lives. During the 1990s, early 1990s, the desert Southwest was experiencing one of the worst droughts in history. And a Native American friend of mine invited me to join him one day in a place in the high deserts of northern New Mexico to share in a prayer of rain. He didn't have to ask me twice. I said, you bet, I'd love to participate and see what this prayer is all about. So we met at an agreed upon location, and we hiked through several 100,000 acres of beautiful high mountain desert sage until we came to a place that was so old. Even the people today don't know who built this place. It was essentially a stone circle, and each stone was placed just as it was by the hands of the ancestors so long ago. And it was in this place that my friend began his prayer. What he did was he removed his shoes, stepped into the circle in his bare feet. He honored all of his ancestors. He simply said, all of my ancestors, all of my ancestors. Honored the 4 directions. He turned his back to me, held his hand in a prayer position just a few seconds. And then he turned around and looked at me and he said, I'm hungry. Let's go get a bite to eat. And I said, I thought you were going
to share this prayer. I thought you were going to pray for rain." And he looked at me and he said, "No." He said, "Because if we prayed for rain, rain could never happen. Because the moment you pray for something to occur, you've just acknowledged that it does not exist in that moment." And I thought about what he said. It made a lot of sense to me. If I say, "Dear God, please let there be peace in the world," what I'm saying in that moment is that peace isn't there. And I may inadvertently be empowering the very condition that I would like to change. And the same with the healing in my body or the body of my loved ones. So I asked my friend, I said, "If you didn't pray for rain just then, what did you just do? What happened when you closed your eyes? And you turned your back to me just for those few moments." And what he said was this. He said, "When I closed my eyes, I began to feel the feeling of what it feels like to have rain in our Pueblo village." He said, "I smelled the smells of what it smells like when the rain falls off the earthen walls of our buildings. And I felt the feeling of what it feels like with my naked feet in the mud. There's so much mud because there's been so much rain." He said, "In that way, I opened the door to the possibility to bring rain into our world." Well, I think about this mode of prayer a lot. Later that afternoon, something amazing happened. I was watching the weather maps, and the drought that had happened for so long suddenly changed. We saw the high-pressure system move across Utah and then dip down from Colorado into northern New Mexico and make a little U-turn and come right back up. We had rain that night, and we had rain all the next day. It rained, and I called my friend. And I asked him, I said, "There's so much rain, the valleys are flooding, the roads are flooding. What in the world is going on?" And he was quiet just for a moment, and he said, "That's the part of the prayer." He said, "I never quite figured out." So I have no way of scientifically validating that my friend's prayer had anything to do with that rain. But the correlations are so high. We see it happen so many times, we know there is an effect with that rain. But the correlations are so high. We see it happen so many times, we know there is an effect. Então, meus queridos irmãos, estamos de volta. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que essas informações estejam nesse momento reverberando pelos seus corpos, físico, mental, emocional e espiritual. E espero que você tenha encontrado novas maneiras de experienciar o processo, o procedimento de orar com ação, que é uma oração. O que é essa ação que está implícita na palavra? É o sentimento, é você se colocar naquele patamar, naquela faixa de frequência, naquela vibração, você modelar a sua onda emocional para que ela entre em ressonância com aquilo que você quer manifestar. Então, as duas ondas de possibilidades vão se somar e formar uma onda de probabilidade, e isso vai passar a ser uma probabilidade na sua vida. Então, meus queridos, vamos entender um pouco do nosso processo de oração. Como que nós estamos nos comportando emocionalmente, lembrando que são as emoções que cocriam e materializam os fatos. Então, como é que você está se sentindo quando você agradece? Você está se sentindo grato mesmo? Quando você pede por algo, você está concentrado no que você já tem ou no que você não tem? Falando um português correto, falando diretamente, sem milindres, quando você pede pela prosperidade, você se sente próspero ou você reza pela prosperidade concentrado nas suas dívidas? Percebam a diferença no campo eletromagnético que uma postura tem em relação à outra. Não importa nada, você está verbalizando prosperidade e emanando escassez. Então, o começo é trazer as sensações para dentro de você. Você quer um emprego novo? Na sua oração,
feche os olhos e sinta como os sentidos são estimulados naquele determinado emprego. Então feche os olhos e sinta você entrando no prédio, subindo no elevador, sentando na cadeira, na sua mesa. Traga esses sentimentos para os seus sentidos, e essa é a forma correta de você enviar, ou melhor, essa é a informação correta que tem que ser enviada para o grande campo onisciente e onipresente. Trazendo o mesmo arquétipo para os relacionamentos. Quando você pede por um relacionamento, como você está se portando? Será que você não está se vitimizando para que o universo tenha pena, tenha dó de você? E então, não, coitadinho dele, vamos então colocar a alma gêmea no caminho dele. Também um outro conceito que podemos estudar em outros programas. Ou você, quando ora, quando pede para encontrar um companheiro, já se coloca naquela situação emocional agradecendo um complemento ou yin ou yang que vai somar e criar um terceiro campo de manifestação. Então, meus queridos, o conselho é que vocês se atentem para os sentimentos, lembrando que os pensamentos são apenas um caminho e em nenhuma situação o processo deve parar aqui. Ele começa aqui e tem que descer para cá. Descubra no seu sistema de crença aonde está a programação, qual é o mapa que não permite que a informação, que a vibração desça daqui para cá e, consequentemente, do coração para a mente de Deus, para o campo, para a onda. Então, para cocriar e manifestar coisas conscientes na sua vida, sentimento em primeiro lugar. Esteja em paz, esteja em equilíbrio e esteja sempre em gratidão, pois o grande mestre que caminhou sobre o planeta Terra nos disse: buscai primeiro o reino dos céus, que todo o resto lhe será dado. Então esteja em harmonia e em gratidão e, consequentemente, todo o resto lhe será dado, pois a onda, a grande consciência que criou tudo isso e criou as hierarquias para regerem isso, imaginem, ele emana apenas com uma oscilação da sua frequência, ele cria universos, multiversos, individualiza novas centelhas divinas a partir dele, com uma simples oscilação de frequência. O que é para essa consciência dar para você o que você quiser? Será que o que te faz feliz, o que você precisa para ser feliz é mais grandioso que um universo com suas múltiplas dimensões? Se ele consegue criar isso instantaneamente, ele consegue também fornecer as possibilidades para que você transforme em probabilidades com o seu sentimento. Então, vamos buscar sim o reino dos céus e todo o resto nos será dado. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e me despeço de mais um Momento Quântico. Gratidão eterna pela audiência e nos vemos na próxima semana. Namastê. Mani Padme Hum